Bom, então, trazemos aqui hoje o tema, o amor de Deus segundo a vida de Jesus. Ora, o ponto de partida para a nossa reflexão é a ideia de que Jesus é a personificação do amor de Deus para a Terra. E para explicarmos o que é que isto quer dizer. Enquanto que para algumas visões cristãs, Jesus é Deus encarnado, para nós espíritas, Jesus e Deus são entidades diferentes. Não é? No entanto, Jesus, pelo nível de evolução que já alcançou, é o espírito que para a Terra melhor consegue traduzir, refletir, expressar e executar o pensamento e a vontade do Criador. Portanto, ele é o representante de Deus, aquele que, como nos apresenta o Livro dos Espíritos, Deus ofereceu à humanidade para lhe servir de modelo e de guia. Ora, à luz da doutrina, nós sabemos que estamos sujeitos, o espírito é criado simples e ignorante, sujeito à lei do progresso. E vai progredindo, percorrendo vários níveis de maturidade, digamos assim. Então, Allan Kardec, para fins didáticos, apresenta-nos as 3 categorias da escala espírita. Os espíritos imperfeitos, que são aqueles em quem a matéria predomina sobre o espírito e nos quais existe uma propensão para o mal. Os espíritos bons, que são aqueles em quem o espírito já predomina sobre a matéria e que já têm em si o desejo do bem. E depois os espíritos puros, que são aqueles em quem o espírito domina em absoluto sobre a matéria. E, portanto, já não estão sujeitos à necessidade da reencarnação, das vicissitudes da vida corporal, das provas e das expiações para evoluírem. Portanto, são espíritos que alcançaram um nível de evolução que lhes permite compreender, expressar e executar o pensamento do Criador. Na teologia hindu, eles chamam-se devas. Noutras escolas religiosas chamam-lhes os arcanjos. E podemos dar-lhes o nome que nós entendermos. Na Revista Espírita, o espírito Lacordaire, no ano de 68, dá uma mensagem que explica que, chegado ao topo da escala dos espíritos puros, estes espíritos passam a ter a denominação dos Cristos. Portanto, Jesus é um espírito puro muito, muito evoluído, muito adiantado. E, portanto, estes espíritos são espíritos que já vivem naquilo que André Luiz descreve como um processo de comunhão indescritível com o Criador. Ou seja, nós não somos capazes de compreender o que é essa comunhão. Da mesma forma que uma criança não consegue compreender o que é a comunhão entre o pai e a mãe. Porque não tem maturidade para isso. Ele consegue ver algumas coisas, vai construindo a sua ideia, mas não sabe o que é uma relação de intimidade, porque o seu nível de maturidade não lhe permite ainda vivenciar isso. Portanto, é preciso que faça mais algumas aquisições ao longo dos anos, adquira experiência para então compreender o que é, de facto, uma relação de intimidade, de comunhão com alguém. Portanto, usamos esta analogia para nos situar e ilustrar a ideia de que nós ainda não sabemos, como André Luiz coloca, o que é de facto esta comunhão com o Criador. Mas podemos já identificar algumas coisas. Que esta comunhão terá que incluir uma identificação ou uma sintonia com o pensamento, com a vontade de Deus. É como quando o casal está em sintonia, eles pensam da mesma forma, têm as mesmas ideias. E, portanto, quando a criança fala com a mãe e pede uma coisa, a mãe diz que não. Se eles estão em sintonia, quando vai ao pai, o que é que o pai diz? Diz que não. É exatamente a mesma coisa. Portanto, há uma identificação, há uma comunhão.
de pensamento, de ideias, de valores, de forma de estar, de vontades. E, portanto, à medida que o espírito se identifica com o Criador, vai vivenciando esta comunhão. E, portanto, acaba por viver de acordo com a vontade de Deus e expressar na sua vida a vontade de Deus, mas também executando essa vontade. Ora, a vontade de Deus nós poderemos traduzir também por leis divinas ou lei natural, leis da natureza. A sua vontade, o seu pensamento está expresso nas leis. E, portanto, à medida que nós nos vamos identificando com o Criador, vamos compreendendo melhor as suas leis e vamos vivendo de acordo com essas mesmas leis. Nós, no nível em que nos encontramos, a nossa identificação com o Pai ainda é muito pequena. Não é? Por isso é que nós ainda temos dificuldade em cumprir na nossa vida determinadas leis. Por exemplo, se considerarmos que existe no universo uma lei de cooperação que determina que tudo o que existe para servir a algo ou a alguém, então, cada vez que nós decidimos competir com o outro por recursos, pelo primeiro lugar, seja pelo que for, nós estamos a transgredir essa lei. Estamos a contrariar uma lei. E é claro que isso terá, naturalmente, as suas consequências. Ok? Bom, quando falamos de Jesus, quando falamos de um espírito crístico do nível de Jesus, estamos a falar de alguém que vive em harmonia, em comunhão plena com Deus. Esta comunhão indescritível. E por isso, é aquilo que nós conhecemos de mais próximo com Deus. Tanto que ele o disse, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Alguns interpretaram isto como Jesus é Deus. Nós interpretamos de uma forma mais poética, que a identificação é tal que, olhando para um e olhando para o outro, conhecendo um, nós conheceremos o outro, porque é a mesma coisa. O pensamento é o mesmo. Então, neste sentido, Emmanuel vai nos dizer: Jesus, o modelo divino, enviado por Deus à Terra, para clarear-nos a senda, em cada passo de seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Portanto, Jesus toma o amor do Pai por inspiração em toda a sua vida. Então, conhecendo a vida de Jesus, nós vamos conhecer o amor de Deus, porque é nele que a vida de Jesus se inspira. Ok? Então, começando aqui pelo começo, não é? Pelo nascimento de Jesus, que, como sabemos, foi numa circunstância de profunda simplicidade. Profunda simplicidade. Então o que é que isto nos diz sobre Deus? Que Deus não ostenta poder. Deus não se exibe. Deus não procura enaltecer-se, exaltar-se, mostrar-se. Deus é profundamente simples e discreto. Então diz aqui Emmanuel, Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura. Então Deus é muito discreto. Deus não compete connosco. Deus dá-nos o protagonismo, deixa-nos para as nossas exibições. Deus não compete. Deus não disputa protagonismo, não disputa poder connosco. Então vemos Jesus demonstrando esta característica do Criador, nascendo numa situação de profunda simplicidade e discrição. Ele poderia ter vindo, como muitos aguardavam, nascendo numa família real, com poder, com influência, num palácio, rodeado de servos e de exércitos. Era isto que muitos esperavam, porque tinham esta ideia do Deus que ostenta poder. E é claro, isto dificulta a aceitação de um Messias que vem numa posição que é precisamente oposta. Simplicidade, discrição, silêncio. Então começamos aqui
ter alguns elementos para perceber o quê? Que para conhecer Deus, nós precisamos de sensibilidade para enxergar aquilo que não é óbvio. Não conheceremos Deus por sinais exteriores. Conheceremos Deus pelo coração, pela sensibilidade. É para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Também muitos têm a ideia de que Deus é indiferente. Esta é uma ideia comum, que existem muitas visões sobre Deus, que é Deus é o Criador, é a inteligência, cria todas as leis do universo e vai-se embora. Afasta-se. Como o relojoeiro que cria o relógio e larga o relógio. E muitos questionam-se porquê é que Deus se há de interessar pela nossa vida particular. Deus, o Criador de todo o universo, que interesse é que tem na vida, na minha vida? Eu, que sou uma criatura insignificante no universo infinito. Qual é o interesse de Deus nisto? Porquê é que Deus se há de preocupar se nós fazemos o bem, se nós fazemos o mal? Nós estamos aqui num planetazinho, num universo recheado de galáxias. Porquê é que Deus se há de ocupar disto? Então é a visão de um Deus indiferente. De um Deus que não se interessa e não interfere na criação. Cria e distancia-se. Isto leva a uma questão, não é? Porque é que Deus há de criar uma coisa com a qual não quer ter relação? É um pouco estranho, é difícil de compreender. Ou este raciocínio, na nossa opinião, é raciocínio de quem pensa muito e sente pouco. Talvez por isso Jesus nos tenha trazido a ideia de um Deus que não é só todo-poderoso, mas é Pai. Porque Pai já nos traz essa ideia de relação. O Pai que cuida, o Pai que protege, o Pai que defende, o Pai que orienta, o Pai que educa. Portanto, é um Deus que está presente, está ativo, que se envolve. E que cuida da sua criação, porque cada criatura é filho ou filha. E, portanto, o pai que ama interessa-se pelos filhos. Cuida dos filhos. Orienta os filhos. Bom, com os elementos que a doutrina nos traz, nomeadamente a existência do chamado fluido cósmico, onde tudo está mergulhado, e a ideia que Kardec nos traz de que o pensamento de Deus irradia através do fluido cósmico, estando assim em contacto com tudo e captando, conhecendo tudo, inclusive os nossos pensamentos, fica mais fácil de compreender como é que Deus consegue estar em toda a parte e interessar-se por todos em simultâneo. Bom, afinal de contas, Ele é Deus. Nós não temos capacidade para compreender isso, mas Deus é Criador, não é criatura. Deus é omnipotente, pode tudo. O que a doutrina espírita nos traz é alguns elementos para compreender como é que isto é possível. Não é? E assim fica fácil entender de uma forma mais racional que Deus tenha de facto a capacidade para estar em permanente contacto com todos nós. Ora, vemos aqui Jesus, então, no início do seu ministério público, nas bodas, no episódio em que transforma a água em vinho. Portanto, é o seu primeiro milagre público. E há uma conversa muito interessante entre Jesus e Simão Pedro, que Humberto de Campos descreve no livro Boa Nova, em que Simão Pedro pergunta a Jesus: bom, mestre, não seria assim um tanto inadequado estar a transformar a água em vinho? Não estaríamos a incentivar as pessoas à bebedeira, ao excesso? Não é? É aquele pensamento assim mais fanático, rígido, com ideias equivocadas do que é a verdadeira pureza. E Jesus responde-lhe: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo?
Então Pedro estava preocupado se as pessoas iam ficar embriagadas. O que Jesus enfatiza é proporcionar alegria ao outro. Então Deus não é insensível ao nosso patamar evolutivo. Àquilo que, no ponto em que nos encontramos, nos traz alegria. Da mesma forma que nós não somos insensíveis àquilo que traz alegria a uma criança. Que são coisas que para nós adultos são insignificantes. Mas para a criança tem toda a importância. Um brinquedo, um doce, algo, doce para os adultos também, não é? Coisas de criança. E quando nós amamos a criança, nós queremos proporcionar isso. Não é verdade? Nós queremos proporcionar essa alegria porque compreendemos que está dentro de um nível de amadurecimento. Ora, Deus connosco não é diferente. Então, se numa festa de casamento é importante para nós, pela convenção, pelo hábito, que haja vinho, para que as pessoas estejam bem, se divirtam, se sintam prazer naquele momento, então que seja proporcionado vinho para que os noivos possam oferecer uma festa digna do momento. Sem qualquer julgamento. Jesus poderia ter dito, meus caros, eu estou aqui para falar de coisas espiritualmente muito evoluídas, não vou gastar o meu tempo com água e vinho. Mas Jesus não tem esta posição. Não tem esta posição. Portanto, compreende e vem ao encontro proporcionando aquilo que naquele momento é importante para nós. Portanto, isto é uma demonstração de amor. E quem ama gosta de proporcionar alegria ao outro. Ora, também vemos sinal deste cuidado nos vários milagres, nomeadamente as curas que Jesus faz. Não só as curas, mas também o episódio da multiplicação dos pães e dos peixes. Ou seja, vemos sempre Jesus sensível às necessidades. Sensível às necessidades. Curando, ajudando e até mesmo, quando se torna necessário, saciando a fome daqueles que se deslocaram durante horas para ouvi-lo falar. Então termina o sermão, termina a palestra, está tudo ali a horas de distância da sua casa, está tudo com fome, e Jesus, na boa vontade, então, vamos proporcionar alimento ao corpo, agora que o espírito está satisfeito. Portanto, muita sensibilidade. Muita sensibilidade. Não vemos nenhum distanciamento. Não vemos nenhum desprezo pelas coisas puramente mundanas, como observamos em muitos religiosos fanáticos e muitos deles hipócritas, que desprezam assim as coisas do mundo. As coisas do mundo fazem parte da nossa necessidade porque nós estamos no mundo. Então é importante conhecer o lugar de cada coisa. E vemos em Jesus sempre uma sensibilidade e um cuidado para com essas nossas necessidades. E, portanto, Jesus sempre sensível à nossa dor, sempre sensível às nossas necessidades e nunca deixou de utilizar o seu poder para atender àqueles que precisavam. Mas é curioso, quando chegou a sua vez, ele não fez nada. Que é algo diferente dos poderosos do mundo, que não usam o seu poder habitualmente para se favorecerem. E depois, se calhar, podem utilizar o seu poder para favorecer os outros. Jesus é o inverso. Quando foi para multiplicar pães, fazer curas, ensinar, ele fez as coisas mais impressionantes. Quando chegou a sua hora de dar o testemunho, ele poderia ter desmaterializado as algemas, poderia ter, desaparecido. Saberemos lá o que é que Jesus teria a capacidade de fazer para impedir ser crucificado. No entanto, ele não o faz. Ele não o faz. Portanto, isto mostra uma profunda sensibilidade de quem ama e que, no fundo, mostra o amor que Deus tem por nós. Deus nunca virá para nos criticar, para nos julgar, para se impor, mas procurará sempre atender
dentro daquilo que sejam as nossas reais necessidades. Nunca estará indiferente à nossa dor, ao nosso sofrimento. Muitos também poderemos ter a ideia de que Deus é autoritário, quer ser servido, quer ser adorado, que é uma ideia que era comum no passado. Os deuses eram aqueles que tinham que ser servidos. Tínhamos que oferecer sacrifícios. Tínhamos que agradar aos deuses para que os deuses nos favorecessem. Era assim uma troca, um comércio. Um favor que se fazia para podermos obter um favor em troca. E muitos ainda pensam em Deus neste sentido. Eu tenho que agradar a Deus porque senão a vida não me vai correr bem. E quando fazem alguma ação que não corresponde a um determinado padrão do que é correto, sentem-se muito culpadas, porque agora Deus não vai gostar de mim, porque eu não cumpri aquilo que Deus espera. E Jesus mostra-nos que Deus não é assim. Deus não espera ser servido. E ele mostra isto de uma forma muito forte no momento em que lava os pés aos discípulos. Lava os pés aos discípulos. E os discípulos, nomeadamente Simão Pedro, ficam muito incomodados. Não, mas agora tu és o mestre, tu és o Messias, vais-me lavar os pés a mim. Eu é que te devia lavar os pés a ti. E ele responde: se não permitires que eu te lave os pés, não tomas parte comigo. E diz: quem quiser tornar-se o maior entre vós, será o vosso servidor, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, Deus serve. Deus serve. Quem está com Deus, serve. Quem procura ser servido, está distanciado do Criador. Então, quando Jesus diz: o meu Pai trabalha até hoje e eu também, refere-se a esta disposição, a este traço do Criador de servir, trabalhar, estar ao serviço, ser útil. Não na postura de um rei que procura rodear-se de servos. Então, quando nós olhamos do ponto de vista espiritual, nós começamos a compreender o quanto nós, aqui na Terra, ainda invertemos a ordem das coisas. Ainda invertemos a ordem das coisas. Consideramos aquele que é servido como o grande. E consideramos servir como uma coisa assim de subalterno. Eu agora vou estar aqui a servir os outros. Sou algum criado ou quê? Uma coisa assim menor. E por isso é que continuamos a dirigir os nossos destinos, espíritos que são, do ponto de vista espiritual, imaturos. Imaturos. Porque existem para serem servidos, não para servirem. E este é o traço da infantilidade, porque a criança, ela é servida. A criança é servida, não tem autonomia, não tem recursos para cuidar de si mesma. Precisa de quem lava a roupa, de quem faça a cama, de quem faça a comida, de quem organiza a vida dela. O adulto, quando amadurece como é suposto, torna-se autónomo, torna-se útil, encontra o seu lugar na sociedade, que implica estar ao serviço, mobilizar as suas competências, as suas habilidades para ser útil, participar, contribuir. Então, se nós não fizermos este movimento de quem é servido para quem serve, nós permaneceremos na imaturidade. Permaneceremos na infantilidade. Então, Deus é aquele que mais serve. E por isso vamos encontrar em Jesus esta disposição de servir. Mesmo através de gestos que, do ponto de vista social, eram vistos como algo humilhante. Então Jesus, na sua infância, aprende o ofício da carpintaria com o seu pai.
teve a oportunidade de ir para a sinagoga a aprender com os doutores da lei, para adquirir assim uma carreira de sucesso. E ele recusa e decide permanecer com o seu pai na oficina. Isto está descrito também no livro Boa Nova, em que Maria, sua mãe, preocupada com o futuro do filho, vai tentar assim umas influências que ela tinha na sinagoga. Como é natural as mães fazerem, e os pais muitas vezes. E Jesus recusa e decide permanecer na oficina, para mostrar o quê? Que todo o trabalho é digno. Todo o trabalho é digno. Tudo o que nós fizermos de coração, com boa vontade, com a intenção sincera de servir, de contribuir, é digno. Também podemos pensar no Deus que impõe regras. Isto era muito comum ao tempo de Jesus, em que havia regras para tudo. A pessoa, para ser pura, tinha que ter as mãos limpas, não podia tocar em alguém que sangrasse, não podia isto, não podia aquilo. Portanto, era uma pureza exterior. E havia a regra do sábado. No sábado não se podia fazer nada de físico, não se podia fazer nada que envolvesse as mãos. Era o dia reservado para o jejum, para a oração, para Deus. E Jesus foi muitas vezes criticado e acusado pelos fariseus por fazer curas ao sábado. E é numa destas circunstâncias que ele diz: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Ou seja, as regras são feitas para servir o ser humano, não o ser humano para servir regras. Posicionando no centro o quê? A criatura, não as regras. Deus não é um Deus de regras, que delimita, que define, não pode isto, não pode aquilo, porque essa é a postura do controlador. Nós queremos tanto regras e às vezes damos importância tão excessiva a regras, porquê? Porque é a nossa forma de controlarmos o comportamento uns dos outros. E quando o outro falha a regra, nós ou castigamos, ou criticamos, ou julgamos, que é uma forma de punição, para quê? Para que o outro se sinta mal e cumpra a regra, ou seja, atue de acordo com aquilo que nós acreditamos que é a maneira certa. Na nossa rigidez de só conseguirmos aceitar um padrão de conduta que caiba dentro daquela caixinha. Ora, Deus não tem nada a ver com isto. Porque Deus segue princípios, leis. E a lei pela qual se pauta, e é esse o exemplo que Jesus nos dá, é a lei de amor. De amor. E o amor não segue regras. Não segue regras. Nós não conseguimos delimitar num conjunto de regras o que é que o amor é. O amor pode surgir de muitas maneiras. Falar pode ser um ato de amor. Calar pode ser um ato de amor. Dizer sim pode ser um ato de amor. Dizer não, também. Então não há regras que possam conter. Porque o amor tem a ver com intenção. É um movimento interior na direção do outro, no sentido de lhe oferecer algo que o beneficie, que o ajude dentro das suas reais necessidades. Então há situações infinitas que requererão uma resposta muito variada, através da qual o amor se manifesta. Então, quando nós vemos determinados comportamentos mais fanáticos, mais rígidos, não tem que ser assim. Então, muito provavelmente, essa pessoa ou esse grupo estão distanciados da essência. Da essência. Porque estas regras só atingem a superfície. Quando nós dizemos que a pessoa pode isto, não pode aquilo, nós podemos constranger a pessoa a agir daquela forma para cumprir a regra. Mas há uma coisa que a regra não faz, que é mudar o interior. Como a pessoa se sente verdadeiramente. E, portanto, forçando regras, nós
criamos uma sociedade de hipócritas. Pessoas que na aparência seguem um determinado comportamento, mas que por dentro pensam, sentem e desejam outra coisa. E por isso em público comportam-se de uma maneira, mas quando ninguém está a ver, comportam-se de outra maneira. E o convite do Evangelho é para um amor que seja espontâneo, porque é esse que vem de dentro. Espontâneo. Para que nós sejamos por fora de acordo com aquilo que temos cá dentro. Sejamos coerentes, sejamos verdadeiros. E isto era algo que ele criticava na época em relação ao farisaísmo, que procuravam manter assim uma aparência de santidade e por dentro eram hipócritas autoritários. Cumpriam regras, mas tinham o coração profundamente endurecido. Então, Deus é espontâneo. Deus atua com amor, não com regras. Mas Deus não é arbitrário. Né? Que é a ideia que está implícita quando nós pensamos na lei ou em fenómenos sobrenaturais. Como se Deus violasse as suas próprias leis para produzir algo. Eu crio leis da natureza para a criatura, mas eu, enquanto Deus, ajo de uma forma diferente. Isto é um Deus arbitrário. E por isso é que muitos continuam a pensar em milagres como algo que está fora da lei. Em vez de pensarem que, bom, se acontece, é porque há alguma lei que nós não conhecemos que explica aquilo. Esta é a visão da doutrina. Se determinados fenómenos acontecem, só pode ser porque há leis que os regulam e que nós não conhecemos. Porque tudo está sempre dentro de uma lei. Porquê? Porque Deus é imutável. Deus não se altera. Não cria leis hoje para amanhã fazer outra coisa diferente. Deus é imutável. E Ele é o primeiro a viver de acordo, a agir de acordo com a sua própria lei. Onde é que nós vemos isso? No respeito pelo nosso livre-arbítrio. Deus oferece-nos liberdade. Liberdade de escolher. Mesmo que isso signifique que nós vamos escolher excluir Deus da nossa vida. Nós não vemos Deus, bom, dou-vos liberdade, mas desde que, ou dou-vos liberdade para umas coisas, mas para acreditarem em mim não há liberdade. Acreditam e pronto. Seguem-me e pronto. Não vemos isto. Vemos livre-arbítrio. Mesmo que isto signifique excluir Deus. E isto está presente em Jesus, no momento em que ele é preso e julgado. Ele poderia ter evocado a sua autoridade enquanto governador espiritual do planeta, mas não. Sujeita-se à autoridade do governador da Judeia. Porquê? Porque respeita o livre-arbítrio daqueles que estão temporariamente investidos do poder para exercer as suas funções na Terra. Então vemos aqui Jesus, no momento em que Pilatos oferece a escolha da libertação de um prisioneiro. Então pergunta ao público se queriam que ele soltasse Jesus ou o criminoso Barrabás. E escolhem Barrabás para que Jesus fosse crucificado. E Jesus respeita isso. Submete-se. Então, Deus respeita o nosso livre-arbítrio até às últimas consequências. Até às últimas consequências. Não viola a sua própria lei. Dá-nos liberdade para nós sermos nós mesmos. Para nós sermos espontâneos, agirmos de acordo com aquilo que nós queremos, agirmos de acordo com aquilo que nós acreditamos, mesmo que isso nos faça mal. Deus dá-nos a liberdade para nós vivermos as experiências que nós decidirmos viver.
Então isto diz-nos muito sobre o que é que o verdadeiro amor significa. Muitas vezes nós podemos tentar controlar a vida do outro, não aceitar determinada decisão porque acreditamos que o outro está a fazer uma decisão errada, nomeadamente os pais e as mães em relação aos filhos. E dizemos, não, mas eu estou aqui a fazer isto porque eu amo. Tentando exercer algum controlo. Mas Deus, porque nos ama, não faz isto connosco. Claro, oferece-nos os recursos, as circunstâncias, as oportunidades para que nós nos esclareçamos, mas dá-nos a liberdade para nós seguirmos a nossa vida. Seguirmos o nosso caminho. É como o filho pródigo que decide sair da casa do pai, e o pai, sim senhor, tens aqui a tua parte da herança, és livre para ir para onde quiseres. Então, Deus não é autoritário, não força, não se impõe. E há aqui nós trazemos aqui esta imagem para ilustrar também uma ideia interessante, que é, Deus não procura protagonismo. Deus procura que nós colaboremos, participemos na sua obra. Então hoje nós vemos muito, né, a ideia de que o líder é aquele que quer aparecer, quer ser o protagonista, quer ter todo o mérito. Os outros têm que segui-lo. Deus não. Deus quer que nós trabalhemos ao seu lado, que nós colaboremos na sua obra e dá-nos a oportunidade para nós participarmos, aparecendo muitas vezes sem que Deus esteja visível, porque nunca está visível. Tudo acontece por intermédio daqueles que o representam. Não é? Então vemos aqui Jesus carregando a sua cruz, mas aceitando a ajuda aqui do homem sireneu. Deus está disposto e quer a nossa ajuda para a obra, para a sua obra no dia a dia. E por isso é importante que nós desenvolvamos dentro de nós essa disposição, a boa vontade, para podermos colaborar com o Criador naquilo que são as tarefas que Ele nos confia. Naquilo que são as tarefas que Ele nos confia. E todos nós temos essas tarefas no nosso dia a dia, na medida em que, de uma forma ou de outra, nós somos chamados ao longo da vida a colaborar, a ajudar, a cuidar de alguém. Então essa é a nossa forma de colaborar com o Criador. Deus não dispensa nunca a nossa participação e o nosso contributo. Tudo acontece num movimento de co-criação. Então, quando Emmanuel e André Luís falam sobre a criação da Terra, falam-nos dos espíritos que presidiram a formação do planeta, chamando-lhe co-criadores maiores. Co-criadores. E nós, na medida em que também utilizamos os recursos, as faculdades, as oportunidades que Deus nos oferece, somos co-criadores, mas em plano menor. Então nós estamos sempre num processo de co-criação. Muitas vezes podemos pensar, Deus, assim, num gesto de mágica, cria o planeta. E o que vamos compreender é que o planeta foi moldado, foi criado por inteligências que estavam em comunhão com Deus. Co-criando. Então Deus não procura fazer nada sozinho. Deus procura a colaboração das criaturas. E Deus também não pune nem castiga, nem condena. Nós muitas vezes ainda ouvimos, Deus castiga, Deus pune. Isso é uma forma de expressão. Mas, na verdade, Deus não condena, não castiga. Nós vemos isto na passagem da mulher adúltera, em que diziam, Rabi, a lei manda que esta mulher seja apedrejada porque cometeu adultério. O que é que tu tens a dizer?
E Jesus diz, aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E todos se afastam. Ele depois pergunta à mulher, onde estão os teus acusadores? Foram-se embora. Ninguém te condenou, pois eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Não há nenhuma condenação. Não há nenhum castigo. Qual é a finalidade? Qual é o propósito de Deus? Que nós cresçamos, que nós aprendamos. Faz parte da aprendizagem errar. E a palavra pecado significa isso mesmo, errar o alvo. A palavra pecado, a sua expressão original, significa errar o alvo. Eu tento fazer alguma coisa, olha, errei. Não fiz exatamente como era suposto. Pequei. Neste sentido. Depois nós é que começamos a atribuir-lhe um sentido assim mais complexo, já com outros significados. Mas não é isso. Então nós estamos num processo evolutivo, estamos necessariamente num esforço de aprendizagem, e como parte do processo de aprendizagem, nós vamos errar. Não vamos conseguir fazer bem à primeira. E não há nenhuma condenação disso. É o convite para, bom, da próxima vez tenta fazer melhor. Vai e não tornes a pecar. Vai e procura corrigir-te. E procura corrigir-te. Mas quando Jesus convida Pedro, ou chama a atenção de Pedro, para a importância do perdão, dizendo que nós devemos perdoar 70 vezes 7, o que é que quer dizer? Que devemos perdoar sempre. Sempre. Ou seja, nunca há condenação. O que há é sempre o convite para que da próxima vez façamos melhor. Sempre a intenção de recuperar, reabilitar, corrigir. Numa postura didática, pedagógica, construtiva. E é assim que Deus atua para connosco. E é por isso que nos oferece sempre a oportunidade da reencarnação. Para nós podermos recapitular, tentar de novo, corrigir. Há sempre uma nova oportunidade. Ninguém fica condenado. Ora, isto tanto é assim que nós vamos ver Jesus buscando Saulo às portas de Damasco. E como sabem, Saulo foi o primeiro perseguidor dos cristãos, acreditando estar a defender a lei de Moisés, inicia as perseguições à Casa do Caminho e é responsável por muitos danos, destruição de famílias, perseguições, mortes, etc. E às portas de Damasco, quando ele se dirigia à cidade para capturar Ananias, Jesus aparece-lhe, brilhando mais do que o sol. Jesus poderia tê-lo acusado, poderia tê-lo humilhado, mostrando o seu poder, ameaçado. E não. Pergunta-lhe, Saulo, por que me persegues? E Emmanuel descreve assim que Jesus dirige-se a Saulo numa expressão de amor intraduzível, indescritível. Então Saulo sente-se envolvido num amor profundo por aquele que ele estava a perseguir. E é nessa altura que ele compreende que ele estava errado. Que Jesus era, sim, o Messias. E ele estava ali diante dele. Já não mais o Jesus de Nazaré, mas o Cristo em espírito e verdade. E é a partir daqui que Saulo começa o seu processo de renovação íntima. Torna-se cristão e, mais tarde, o maior divulgador do cristianismo. Ora, não foi por acaso que Jesus foi ao encontro de Saulo. Porque via em Saulo o potencial, tudo aquilo que ele poderia fazer em favor dos outros. Da mesma forma que Deus também não deixa de vir ao nosso encontro, porque vê o nosso potencial.
sabe que não são os nossos erros ou o mal que nós possamos fazer que nos definem. Porque nós somos filhos de Deus. Nós trazemos em nós o gene, a semente da divindade. Então, a finalidade do Criador é que essa semente germine, dê frutos. E que nós um dia tomemos posse de nós mesmos, de tudo aquilo que nós somos. Ou seja, nos tornemos divinos. Porque é para aí que nós caminhamos. Então, por isso é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Porque nós fomos criados para nos tornarmos divinos. E por isso Deus não deixa de vir ao nosso encontro, para nos ajudar nesta caminhada, para que a nossa divindade desabroche, se manifeste, se expresse. E vemos também um Deus que ama de maneira incondicional. Por vezes projetamos em Deus um amor condicional, um amor que precisa de determinados requisitos para existir. Eu tenho que agradar a Deus, senão Deus não me ama. Eu tenho que me portar bem, senão Deus não me ama. Esta cena é o momento em que Jesus, depois de ressuscitar, depois da crucificação, depois da ressurreição, surge aos seus discípulos, ainda materializado, e se senta à mesa com eles e pede-lhes de comer. Ora, é importante lembrar que, no momento da crucificação, todos os discípulos, com exceção de João, Madalena, Maria, fogem. Judas traíra-o, Pedro negara-o 3 vezes e fogem, aterrorizados e confundidos, não é? Como é que era possível agora o Messias ser crucificado, morto daquela maneira, tão inesperada? E não vemos em Jesus qualquer recriminação. Ele simplesmente volta, come com os discípulos e continua a ensinar. Mostrando o quê? O seu amor não se altera. Não se altera. Ele não deixa de dar, não deixa de se dar por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Deus não nos ama nem mais nem menos pelas nossas ações. Porque o amor de Deus é absoluto. Absoluto. Significa que não depende de nós. Não há nada que nós possamos fazer para alterar o amor de Deus. Nem para aumentar, nem para diminuir. Porque o amor de Deus depende dele, não depende de nós. Depende dele. E, portanto, está sempre presente. Não exige, não cobra. E como diz Jesus, o amor verdadeiro nunca espera recompensas. Portanto, não espera nada em troca. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência da sua vida. Então Deus ama-nos incondicionalmente. Façamos o que fizermos. Façamos o que fizermos. Então, vamos... Muito obrigado pelo vosso tempo.